Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos finalizando no nosso devocional intencional o livro de Êxodo e eu vou fazer um breve resumo para que possamos passar para Levítico na mesma página, dentro dessa mesma história, dentro desse mesmo filme, dentro dessa mesma novela. Então, eu quero te dizer que para você entender como nós chegamos no Êxodo, você tem que saber como nós entendemos. Você precisa entender o que aconteceu em Gênesis. Então, aqui no card em cima você pode clicar, caso você tenha chegado depois, e entender a história a partir de Gênesis. Gênesis termina com José do Egito e a sua família morando no Egito. Êxodo começa com José morrendo, o povo de Israel se prolifera no Egito, o faraó fica preocupado com essa proliferação, manda matar os primogênitos do povo de Israel, os primogênitos dos hebreus, nessa situação, para que o hebreu Moisés não morra, sua mãe Joquebede o põe no rio, ele é resgatado pela filha de Faraó, ele cresce no palácio hebreu entre os egípcios. Lá adiante ele acaba tendo um problema com os egípcios e sendo apontado pelos próprios hebreus, Moisés ele foge e vai para o deserto. Ele passa 40 anos no deserto, trabalhando com o seu sogro Jetro, casado, obviamente, com a sua filha Zípora. Depois de todo esse tempo no deserto, Deus vê a aflição do povo no Egito que ficou desguarnecido por conta da morte de José. Então Deus comissiona Moisés para ir libertar o povo. Moisés ele não acredita nele, Moisés ele não sabe da sua capacidade, mas Deus diz, eu vou contigo e ele vai. Começa aquela história de ele, junto do seu irmão Arão, conversar ou tentar convencer o faraó que o povo tinha que ser livre para adorar a Deus. Faraó resiste, o próprio Deus faz Faraó resistir, o próprio Deus faz Faraó resistir 9 vezes, até que na 10ª vez, na 10ª praga, Deus manda matar os primogênitos. Ali Deus se revela dizendo assim, eu sou o Deus de Israel e todo mundo vai saber que eu sou Deus. Enfim, Faraó, depois de tantos baques na vida, ele se convence que o Deus é o Deus de Israel, o Deus de Israel é o Deus de verdade, e ele liberta o povo. Então o povo foge do Egito. Para onde esse povo está indo, Rondinelli? Esse povo está indo para a terra prometida, aquela terra que Deus prometeu para Abraão quando tirou de Ur. Então o povo caminha, a história continua. As pessoas morrem, mas a história continua em busca dessa terra prometida. Moisés então foge com o povo começa a reclamar, aparece o mar vermelho, Deus mais uma vez prova que é Deus. A propósito, sempre que o povo reclama, Moisés ora, Deus prova que ele é Deus, tendo misericórdia, e o povo continua. Então eles, depois da travessia, os egípcios são afogados nas águas do mar, que elas se baixam, depois que eles passam, e eles chegam no pé do Monte Sinai. Moisés sobe ao Monte Sinai para conversar com Deus. Deus bate aquele papo com Moisés ali e vai estabelecer os 10 mandamentos e mais algumas leis que Moisés desce para falar para o povo. Em um outro momento, Deus estabelece uma aliança com Moisés, estabelece a aliança, ou melhor, restabelece a aliança com o seu povo. Aí Moisés vai falar com Deus de novo para receber outras orientações acerca do tabernáculo, dos utensílios, de outras leis de propriedade, leis de escravos, leis de diversas coisas. Por conta da demora de Moisés a descer, o povo se precipita, porque o povo tinha Moisés como referência. Moisés some, eles perguntam, e agora, quem é a nossa referência? E aí eles fazem um bezerro de ouro. Deus percebe o movimento, Moisés desce, Moisés se chateia, legal que Moisés pede para Deus ter calma e ele não ter calma. Moisés se chateia, Moisés era temperamental, muito temperamental inclusive. Moisés, ele desce, convence o povo, Moisés desce, vê a situação, o povo se arrepende e ali Deus então começa a questão de fazer o tabernáculo. Deus tem misericórdia do povo e aí o povo começa a entrar na história do tabernáculo. Chegamos ao final onde Deus está repetindo as mesmas leis, as mesmas orientações e o povo ele vai continuar essa história nos livros de
Levítico, Números e Deuteronômio. E o povo vai continuar essa história nos livros Levítico, Números e Deuteronômio, a continuação do livro do Pentateuco. Uma curiosidade que acredito eu ser importante você saber está aqui na descrição. O que significava cada utensílio, cada coisa do tabernáculo? Para finalizar, o ponto nodal, o ponto principal do livro de Êxodo, apesar de narrar toda essa tratativa, de fato é o estabelecimento da presença de Deus entre o povo. Toda a narrativa de Êxodo vai dar conta de que Deus estava ali e quando ele estabelece o tabernáculo, a tenda, o lugar, o que nós chamaríamos hoje de igreja, ele está dizendo que é para o povo permanecer ali. Êxodo termina com essa elaboração, com essa construção do tabernáculo. Bom, Deus te abençoe, a gente se vê no dia 28 de janeiro estudando Levítico 1 e 2.